sejam bem-vindos para mais um programa do Falando sobre a Palavra. Que vocês possam ser abençoados com aquilo que nós vamos compartilhar. É um tempo diferente para nós, é um tempo em que a nossa igreja está completando 4 anos. É bastante coisa. A gente piscou e já deu 4, então é bastante coisa. A gente vai compartilhar algumas experiências que nós tivemos no decorrer desses 4 anos, no período do aniversário da igreja, que nós comemoramos durante uma semana. Então pensa que é uma semana assim, de festividade, onde a gente é ministrado, que Jesus traz palavras especificamente para nós, da nossa igreja, direções que ele tem para nós. E a gente come pra caramba, é um dos pontos assim. A gente come muito, 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 é muito legal. Jesus, ele marca a gente de uma maneira especial. Eu não sei vocês, mas assim, quando chega perto do aniversário da igreja, eu fico muito pensativa com todas as coisas que Jesus ele já fez nas nossas vidas, né? Porque, querendo ou não, quando a gente chegou na igreja, Jesus ele não mudou a nossa vida, ele transformou a nossa vida. A gente nunca mais voltou a ser aquilo que nós éramos. Então, assim, desde o começo, quando ele pegou e colocou a célula lá em casa, e depois ele pegou e falou assim, bora, agora vocês vão ir à frente na igreja, a gente vê a transformação que Jesus ele fez. E eu quero perguntar primeiro para vocês, em qual aniversário, se vocês lembram, né? Sim. E qual foi a experiência que vocês tiveram com Jesus nessa semana do aniversário da igreja? O que quer ser o primeiro? Vamos colocar a Gabriela, porque a Gabriela é a primeira vez que ela participa, gente, do Falando sobre a Palavra. Bora, Gabi! Boa. Oi. Eu não lembro muito bem da minha primeira experiência. Eu lembro que eu dei um chá de sumiço no primeiro aniversário da igreja. A Lana, ela fez um post recentemente. Ela tinha feito uma enquete no Instagram, colocado quem é que estaria presente no aniversário da igreja. Todo mundo votou que iria e eu votei que eu daria uma desculpa pra não ir. Eu realmente dei uma desculpa. Eu viajei pro Pernambuco, fiquei 2 meses fora. E aí, quando fomos rever esse ponto, a gente começou a dar muita risada, porque naquela época eu não valorizava aquilo que era derramado na minha vida. E pra mim era só mais um aniversário, só mais uma festividade. Eu ajudei com a decoração. E eu acho que eu nem finalizei a decoração. Eu deixei na mão da nossa equipe e eu fui embora. E aí eu só vi os vídeos depois. Não foi nem vídeo, foi as fotos. Eu não posso nem dizer que eu acompanhei aquilo que foi derramado naquele primeiro ano. Eu não tinha juízo, gente. Eu era desajuizada. E aí, quando foi, eu acho que essa quinta-feira agora, eu fui fazer a decoração novamente da igreja. E eu vi que já era o 4º ano que eu estava fazendo aquela decoração, o 4º ano que o Espírito Santo estava me entregando algo novo. E eu fiquei tão ansiosa para esse aniversário. Eu acho que eu nunca fiquei tão ansiosa para o aniversário quanto nesse. Eu encontrei com a Vitória na sexta-feira de manhã, a gente estava indo para o trabalho. E eu falei para ela, Vitória, eu acordei 5h40 da manhã, porque era aniversário da igreja. Eu estava muito ansiosa para o aniversário da igreja. E o primeiro dia, assim, já foi surreal. E é incrível, porque você começa a semana, às vezes, desanimada, cansada do trabalho, cansada do seu dia a dia. E aí, quando chega no culto, não só no aniversário, como em qualquer outro, mas na semana do aniversário você se sente renovada, você se sente mais forte, você recebe algo novo do Senhor, você já chega lá assim de uma maneira pronta, sabendo que o Senhor vai mover algo de uma maneira diferente. Porque é o aniversário da igreja, mas o Senhor escolhe participar disso uma semana com a gente. Já pensou nisso? Que tipo, no nosso aniversário a gente pega, quer sair com a família, quer sumir por aí. No aniversário da igreja, o Senhor prepara tudo pra gente. Eu sempre sumo. Sempre dou um chá de sumiço no meu aniversário. Meu aniversário tá chegando, dia 3 de setembro. Eu acho que é isso, Eu acho que é isso, é o renovo, é algo novo.
É um é um derramar novo. E cada aniversário é diferente. Cada semana é algo totalmente novo. E às vezes, cada dia é algo diferente. Cada semana eu digo assim, porque todo ano é uma semana, entendeu? E você vê que às vezes o Senhor ele traz nessa semana pessoas diferentes, mas que falam e confirmam palavras que a gente recebeu o ano todo. Ele pega aquilo que a gente ouviu. Eu acho que a pessoa... mas... Como é que é? E ele faz algo novo, ele dá coisas novas para nós nesse período, para que nós possamos ir para mais um ano na presença dele, com as direções que ele tem, com aquilo que ele vai derramar sobre as nossas vidas. E aí... E aí, com essas pessoas, eles pegam tudo aquilo que o Senhor derramou durante o ano e traz de uma maneira diferente. E aí você fica, poxa, Senhor, obrigado por não ter desistido de mim, porque quando o Senhor falou a primeira vez, eu não prestei atenção. Me perdoa, porque agora eu entendi. Agora acho que só se o Senhor descer desenhando, mas eu entendi. Agora foi, agora aconteceu. Só... Eu tive várias experiências em todos os anos, em todos os 4 anos do aniversário. Do aniversário da igreja. Eu não lembro primeiro, não. Tipo assim, eu lembro vagamente, mas eu sei que teve um aniversário. Primeiro, segundo, terceiro. Eu não vou lembrar. Mas eu lembro que teve um aniversário que um pastor que foi convidado para ministrar, ele entregou uma palavra do Senhor para minha vida. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, nosso Senhor, por que você fez isso comigo? Porque eu nunca tinha vivido. Foi no segundo aniversário, né? Eu nunca tinha vivido isso. Mas ele falou coisas que eu nunca tinha comentado para ninguém, literalmente. Eu nunca falei que eu queria ir para fora. Eu nunca falei dos meus sonhos íntimos. Eu já falei pra você que eu vou viajar o mundo, cara. E o meu futuro marido quer viajar o mundo comigo, então tá tudo certo. De moto não. Mas ele falou pra mim de moto. Eu não quero. De avião. Eu adoro avião. Tô zoando. O meme da Ana Paula. Mas... Ai, gente. Eles estão falando do meme. Mas enfim, eu nunca tinha comentado isso pra ninguém, mas sempre foi um sonho meu. Ele também liberou a palavra do ministério que eu estou envolvida, que é com as crianças. Eu não tinha muita certeza, mas eu amava criança. Não, mas é que na época, eles estão dando risada, porque agora é meio óbvio. Mas na época... Mas na época, eu não tinha muita afinidade com criança. Criança me estressava. Eu falava, meu Deus do céu, cadê a mãe dessa criança, né? Até hoje mas hoje eu tenho um olhar diferente. Às vezes, o próprio Espírito Santo começa falando, olha, Vitória, essa criança é assim porque ela precisa ser ensinada dessa forma. Ela não conhece a palavra, os pais dela não estão muito assim. A gente precisa ensinar. E criança é uma bênção do Senhor. Mano, eu ouvi a ministração ontem do pastor Cláudio, que foi o dia que eu vi de novo. Eu queria ter certeza que era aquilo mesmo. E aí, ele falou uma coisa muito importante que eu não tinha me atentado, mas quando ele falou, eu falei, caraca, é verdade. Ele falou que a criança é a base da igreja. E eu comecei a chorar, porque realmente, eu nunca enxerguei a criança como, né, qualquer coisa. Mas eu sempre enxerguei ela como parte do corpo. Quando eu era criança, não era parte do corpo, as pessoas não deixavam fazer nada. E agora, as crianças têm que fazer, elas têm que se sentir parte do corpo do Senhor. Elas podem, se elas quiserem, elas fazem. Elas fazem, sei lá. Enfim. Enfim. Mas o Espírito Santo, ele fala comigo desde sempre. E naquele dia veio a confirmação do meu ministério com as crianças. Veio a confirmação daquilo que o Senhor tinha para minha vida. E eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu ainda tenho um pouco de medo, mas na época estava muito assim. Eu falava, meu Deus do céu, não sei o que o Senhor tem para minha vida, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo. Eu confio pra caramba, mas eu ainda tenho um pouco de receio. Porque as coisas do Senhor é muito grande.
Não dá pra você falar assim, ai, o que eu quero é pequeno. Nunca, gente. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer é minúsculo para os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E ontem, também, primeiro dia do aniversário da igreja, do 4º ano, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim, não tem obstáculo maior do que eu, Vitória. O que eu entendi? Eu sou o cara. Se eu tô com você, as outras coisas são fichinhas. E eu fiquei, meu Deus do céu. E eu fiquei muito feliz. Literalmente, o meu Deus é um Deus grandão. E assim, as coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas é muito diferente. Eu não acreditava na transformação, mas hoje eu acredito na transformação em Deus. Às vezes eu ficava, meu Deus, a pessoa vai pro inferno, eu tenho certeza absoluta. Mas é verdade, porque eu não consegui entender que Jesus pode mudar as nossas vidas. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês não acham isso, não? Não tem gente que vocês olham assim, ai, não tem jeito? Ai, tenho certeza que só tem gente, entendeu? Que faz coisa errada. Mas eu não acreditava nisso. Eu não vou falar pra vocês, hoje eu sou obrigada a acreditar. Não, eu não acreditava. Mas eu vi, gente, se Deus me transformou, por que ele não vai transformar? Então ainda tá aí, mas tem coisas que eu fazia que a partir do momento que eu comecei a ter um relacionamento com Deus, eu tive um crescimento diferente. Daí ele falou assim, Vitória, você tá louca? Você tá falando com quem? Continua falando? Voltou? Enfim, eu tive que pedir perdão para as pessoas que eu magoei, porque eu não achava que as pessoas estavam certas. Para mim, elas tinham me magoado e isso bastava. E o Espírito Santo falou assim, para de ser doida, Vitória. Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu tive uma transformação nesses 4 anos. E ainda tenho. Às vezes eu sofro pra caramba, viu? Eu sofro muito. Por quê? Porque eu não acho que é. Mas eu creio no Senhor. Eu sei que Ele está aqui para nos ensinar. E eu estou aberta a aprender aquilo, tudo que o Senhor tem para minha vida. E eu estou muito feliz. Porque nesses 4 anos, o Senhor mostrou para mim que todos os dias Ele está comigo. Sim, gente. Várias experiências. Se eu falar de experiências, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas, enfim. Vamos passar para outra pessoa, para ela contar mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dela. Pode falar, dona Catherine, maravilhosa. Oi, gente. Gente, eu quero começar a contar a partir do 2º ano, porque eu entrei de penetra ali, né? Eu nem sabia. É verdade. Já tava um ano e... tava o quê? 1 ano e tal. Eu nem era batizada ainda, mas eu tava lá. Eu participei do 2º ano. Tanto que a Vitória recebeu a palavra, eu acompanhei. Foi, eu lembro, no 2º ano, eu lembro do lugar onde a Vitória estava. Gente, parece que foi ontem. Por quê? Passa muito rápido. Pra mim, passou muito rápido. E os anos que eu realmente acompanhei com entendimento é a partir do 3º. E que o 2º ano eu tava um pé meio lá. Eu tava só vendo pra ver se ia ficar mesmo, entendeu? Ver se eu ia me adaptar. Olha quem tá aqui no 4º ano. Eu. É uma verdade. Então, no 2º ano eu lembro que, eu só me fazia essa pergunta. O que eu tô fazendo aqui? Não porque eu não estava gostando. Mas é que, tipo assim, eu não entendia o que Deus falava. E eu demorei pra entender. Então, eu sei que hoje eu entendo que Deus falou muita coisa ali, né? Foi fazer sentido depois, no outro ano. E, cara, o Senhor me falou isso no 2º ano. E eu tava bem naquela base, tipo, como é que é? Ame primeiro o Senhor, depois ame o seu próximo. Como fala? Isso, ame o Senhor, se mexe todas as coisas. E o seu próximo, como assim você se ama. Vocês entenderam? Exato. Nova linguagem da palavra. Gente, eu trabalho com adolescente. Ele está cozinhado, mastigado e Gente, vocês entenderam. E aí eu tava nesse processo de tipo, Deus fala, como que é isso, né? Eu tava começando a conhecer o Espírito Santo, tava bem naquela fase, tipo, eu já era batizada? Acho que já era.
Não lembro, galera. Mas enfim. No segundo ano, no finalzinho. Eu acho que eu não era batizada. Então. E aí eu comecei a ter algumas experiências com ele a partir do outro ano. Mas, no terceiro ano já mudou muita coisa, né? Eu já tava com outro entendimento. Tipo, eu sabia que eu precisava amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu comecei a entender o que era isso. Então, eu fui colocando em prática algumas coisas para eu começar a entender. A base da nossa igreja é essa. Sabe? Essa é a base. Então, é o amor. E era uma coisa que não tinha muito, sabe, no meu cotidiano. Eu nunca fui grossa. Eu sempre fui normal. Mas... o que é normal? Ué, gente, eu não sou uma... Como eu já falei em outros programas, se você acompanhar lá atrás, a Sara não lembra. Se eu gostar de você, você vai saber que eu gosto de você. Porque eu não vou ficar, tipo, o tempo todo assim, não consigo. Mas Deus está me tratando nisso. Gente, não. Ó, a gente tá aqui, a gente gosta, mas enfim. Mas, gente, o que a cada experiência que você passa, cada ano, é incrível. Ontem, pra mim, eu tava pingando choro na ministração. Não precisou. Eu tava começando a escorrer a lágrima aqui na ministração. Não precisou de muita coisa. Porque, gente, ontem tava incrível. Gente. Então, e é como as meninas falaram, cada ano que passa, nossa, e ainda que eu tenha acompanhado poucos nesses 2 anos, 2 anos é muita coisa, gente. Mas você faz uma reflexão do zero. Porque eu vou falar pra vocês, gente, eu não sei aonde eu estaria se Cristo não tivesse aparecido, porque, sei lá, eu não sei onde eu estaria. Se você fizer essa reflexão, gente, se você parar e pensar, você vai ficar, cara, só Jesus na minha vida, porque real. Real. É difícil, sabe? Quando você começa a entender que sem Deus você não é nada, você não é nada. Nem entendeu? Você só vai tomar consciência de Deus e falar, Senhor, você é o meu tudo. E não é tipo assim, meu tudo, é que você precisa de Deus para qualquer coisa, para respirar, sabe? Isso que você faz, você precisa dele, porque ele que, entendeu? Ele soprou em você. Então não tem como você, não ser grato a isso, sabe? Quando você começa a reconhecer que, tipo, tudo vem dele. Então, de começo, o que eu falo pra vocês é isso, sabe? Eu comecei a entender lá da base. E hoje eu consigo ter um entendimento maior daquilo que ele está entregando, daquilo que eu estou recebendo. E, tipo, como a Vitória falou, eu consigo ver a minha transformação, mas a transformação é todo dia. Infelizmente, ninguém vai chegar. A conversão. É todo dia. Ninguém vai chegar. Todos os dias a gente se converte um pouquinho sobre aquilo que Jesus traz nas nossas vidas. Isso mesmo. Ninguém vai chegar no dia lá que Jesus voltar e você vai estar... E você vai estar 100%. A gente nunca vai estar 100%. Sabe? Não vai estar. Todos os dias a gente luta, tem esse relacionamento com o Senhor para que a gente possa, chegar um pouquinho perto daquilo, tipo, a gente se afastou dos maus caminhos, a gente chegar um pouquinho disso aqui em Deus, sabe? Então, o caráter dele está na gente, o bem dele tem um pouquinho na gente, né? A gente, né? Entendeu? Sem ele não dá pra fazer nada. Uma das vezes que eu mais tive com ele foi, tipo, aprender que ele fala. Então, quando eu comecei a entender, foi algo que eu sou muito grata. Porque, gente, eu sou muito lerda. Então, eu era muito específica nas gerações. Eu falava, Senhor, fala comigo de uma forma que fica claro. Que fica claro, sabe? Nem que assim. Eu sempre entendi que Deus fala com aquilo que você gosta. Senhor, eu gosto de tal coisa. Entendeu? As pessoas vêm me dar comida. Ai, Kétri, esse bolo pra você. Ai, sim, Jesus, eu queria comer esse bolo. É verdade. Entendeu? Isso.
tem gente que fala com a natureza, quem gosta de planta, quem gosta de bicho, enfim. Deus, ele não é preso a isso, sabe? Qualquer coisa ele usa para falar com você. A Kétria é tímida, gente. Eu não sei se vocês perceberam. Ela tem uma dificuldade de falar, de se expressar. E isso foi uma cura também, durante esses 3 anos. Né? É um milagre, gente. É uma verdade. Eu estava aqui. Kiara, passa o telefone. Que telefone? Passa o microfone, Kiara. A Kiara é uma criança, né? Lá na igreja, gente, Kiara é maravilhosa. Só que é aquela criança que ela já participou do Happy Day. Ela gosta bastante de falar. Aí quando a gente pede para as crianças falarem, participarem, chega na vez da Kiara, ela não quer parar. Ela tem que deixar a Kiara por último. E ainda assim é difícil. A Kétria hoje foi a Kiara. A Kétria hoje fez o papel da Kiara. Então, gente, no primeiro aniversário da igreja eu não estava. Eu ainda não fazia parte da igreja. Eu fui a primeira vez na igreja no final de 2019. Logo no começo da igreja. Era para mim ficar lá desde aquele momento. Não, era para mim ter vindo na virada do ano, 2019 para 2020. Mas aí eu falei, não vou, Senhor. Não fui. Foi. Não, esse daí eu já vim para ficar. Foi assim, eu fui no final de 2019, novembro, se não me engano. Era um processo já que eu já estava procurando um outro lugar, não queria mais para o ministério que eu estava. Mas eu também, né, não entendia a comunicação do Senhor. Estava quieta, o Senhor falava e não entendia nada. Estava bem assim. Foi. Aí depois, eu voltei mais de um ano depois. Voltei não, né? Vim para ficar na Desfrutar do Amor de Deus dia 13 de dezembro de 2020. Foi, datas marcantes. Eu lembro pela data, pelo dia, foi um culto de domingo. E eu já... Gente, vai fazer 2 anos que eu me batizei, dia 23 de outubro, hein? De 2021. Tá vendo? Datas marcantes em nossas vidas. Eu me perdi. Eu tinha acabado de voltar do Pernambuco, mas eu não estava fugindo, tá? Aí... Costa Tramontina, rápido. Aí depois, quando eu voltei dessa viagem, eu vim para ficar na Desfrutar, devido já, porque eu estava orando. Porque eu queria voltar. Eu falei, Senhor, eu quero um lugar que o Senhor quer que eu esteja. Eu já estava em oração. Quando eu voltar para São Paulo, como que vai ser? Calma. Agora eu fiz o papel da Ana, eu não vou chorar. Aí, eu falei, Senhor. Agora eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Vamos lá. Aí eu falei, Senhor, eu preciso ir para um local que o Senhor quer que eu esteja. Enfim, né? Enquanto eu estava lá ainda, me preparando para voltar, demorou muito para me voltar também. Fiz uma viagem tipo Gabriela, de meses. Mas eu não estava fugindo. Aí quando eu estava lá, eu recebi uma mensagem da Carol. Fazia um tempo já que eu não falava com a Carol, acho que 1 ano. Eu não falava com a Carol. E a Carol falou pra mim, Alana, antes da igreja ser... Eu não quero colocar a palavra instituída, mas antes da Desfrutar existir, antes da Desfrutar existir, eu tive um sonho para a igreja. Todo mundo já sabe desse sonho da Carol, né? Todo mundo que acompanha a igreja desde o começo sabe que o Senhor entregou a Carol um sonho sobre a igreja. Era na época da célula ainda, que eu também não fazia parte. Mas eu sei a história da igreja. A Vitória é participante desde o início, gente. E ela falou, olha, no meu sonho você fazia parte da nossa igreja
você estava com a gente, você estava dançando. E eu falava, joia. Até porque, tipo, eu tinha decidido que eu não ia mais dançar. Eu tinha decidido isso, mas o Senhor não. O Senhor falou, tá bom, vai nessa. Você acha que... O Senhor olhando pra mim, você acha que você toma conta da sua vida, beleza? Bem isso. Enfim, aí quando eu voltei para desfrutar, já direto. No primeiro dia que eu vim, eu já falei com a pastora, eu quero ficar aqui. E a pastora falou, fica. Eu ainda fazia parte, entre aspas, do outro ministério. Mas aí eu quero voltar para lá, já fiquei aqui direto. E foi isso, apenas me despedi das pessoas lá, expliquei que estava indo para um novo tempo, expliquei, né? Falei que estava indo para um novo tempo, glória a Deus por essa caminhada com vocês, mas acabou aqui. Beijo, tchau. Foi bem. Enfim, desde então eu comecei a fazer parte. Oi? Não que eu me lembre. Aí elas entenderam, até porque assim, eu já vinha demonstrando já há um tempo que eu já não fazia parte de lá, sabe? Alguns líderes ainda me acompanhavam, com medo assim de eu me perder, sair da igreja e não ir para outro lugar. Mas eles entenderam porque eu já vinha demonstrando que lá não era o meu lugar. Entendeu? Então, quando eu me despedi, as pessoas entenderam e apoiaram, responderam minha mensagem. Eu também mandei para as pessoas que eu tinha aliança, que era poucas, não foi para todo mundo, não. Chamei cada um no privado, só os que eu... Tenho errado falar isso, mas só os que eu me importava de explicar e de avisar. Porque assim, né, gente? Você some da igreja, as pessoas vão atrás de você. Então, eu já falei agora, ó, acabou aqui, tchau. É isso, tudo bem. Enfim, e desde que eu vim para desfrutar, tenho certeza que aqui é o meu lugar. E tem sido incrível esses dias. O primeiro aniversário da igreja, eu parava e ficava assim, Senhor, que loucura. O que está acontecendo aqui? É porque agora a gente já entende realmente. Como a pastora sempre diz, se é para ser normal, o que a gente está fazendo na presença de Deus? Deus não é normal. As coisas do Senhor é sobrenatural, não é natural. É sobrenatural. E eu só aprendo a cada dia a viver isso aqui. Que a gente recebeu novos ensinamentos. A manifestação do Senhor é muito diferente, é muito física, né? Ele está errado, é física a manifestação do Senhor. O cuidado que Ele tem com a gente, a nossa forma de se relacionar com Ele, tudo isso eu aprendi aqui. Mesmo tendo já alguns anos de caminhada antes de desfrutar, eu não fui ensinada aquilo que eu fui ensinada aqui. Por isso que eu falo que desfrutar é realmente a minha casa, e é realmente onde eu tenho que estar. E onde o Senhor separou para mim estar também. Ontem eu mandei lá no grupo da dança, gente, eu cheguei atrasada ontem, e chorando no caminho, porque eu trabalho assim bem do lado da minha casa, entendeu? Bem do lado da igreja, e em São Paulo. Então choveu, maravilha, e o trânsito é paz. É só para o estado de São Paulo. O culto começou 8 horas, já cheguei, já era 8h40, 8h50, por aí. E, enfim, quando eu já soube no caminho que eu não ia chegar a tempo, eu mandei lá, estou na dança, sou líder da dança, no grupo da dança. Pessoal, vai ter gente de fora da igreja hoje, não tenham vergonha de adorar. Não limitem a sua adoração. Porque hoje nós estamos comemorando a comunhão que o Senhor nos entregou. O local que o Senhor nos entregou. A união que o Senhor nos entregou. As alianças que o Senhor nos entregou. É um aniversário da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou. E continua transformando a cada dia. É isso que nós estamos comemorando. Eu vejo o aniversário da igreja como um mínimo novo. É verdade, porque ele sempre nos entrega algo para o ano seguinte. Até o próximo aniversário da igreja. Ele vem, Zolinha, no ano passado, quando o pastor Cláudio veio e falou, eu não vim como pastor, eu vim como profeta. Eu falei, se prepara que vai doer. Eu também. Eu já fiquei aqui, ó, Senhor.
o... gente, porque o pastor Cláudio, ele tem um dom, assim, o Senhor fala muito através dele. Tipo assim, ele nunca te conhece, ele é profeta, de fato. O ministério dele é profético. Então, ele é assim, ele nunca te viu na vida. Aí, se o Senhor entregar uma palavra para ele não vai segurar não, viu? Ele fala. Exatamente. Continuando aqui. Porque assim, quando ele veio, eu vim como profeta, eu falei, Senhor, porque, gente, assim, se você pegar a história da Bíblia, a história bíblica, Deus só manda o profeta quando tem que alinhar o povo. Se não é assim, o profeta nem vai. E é assim, o profeta não retém, o profeta de verdade não retém aquilo que o Senhor tem para falar. Seja se doer, seja se você não gostar, o Senhor te ama, ele vai consertar. E assim, ele fez com a igreja. Ele veio, alinhou todas as coisas com a gente, falou, isso é errado, isso está certo, isso é errado. O tempo que o Senhor tem para vocês é isso, isso, isso. E uma coisa na administração do pastor Cláudio, no ano passado, é que o começo foi muito parecido com a de 2021. Então, o Senhor começou assim, eu já falei isso para vocês, mas como vocês não resolveram, eu vou falar de novo. E agora é assim, assim, assim. Tanto que teve uma parte da administração que o pastor Cláudio também pegou o ministério de mestre. Ele explicou os cinco ministérios. Ele explicou cada um para a igreja inteira. Não, eu tenho que falar? Ah, tá. E o pastor Cláudio, ele explicou para a igreja. Então, foi assim, aquele culto para mim, os 5 ministérios. Profeta. A gente tem que fazer com a mãozinha certa mesmo? Cada dedo. Tá, apóstolo. Tem que explicar porque é apóstolo também. Tá. O ministério de apóstolo, que é aquele que funda as igrejas. O profeta, que é aquele que apunta. O pastor. É o pastor esse mesmo? É que eu não vou deixar ele sozinho, né? Deixar o pastor sozinho aqui dá problema. Evangelista, que é o que vai mais longe, alcança as pessoas de fora da igreja. Esse aqui é o pastor, que é o dedo da aliança. O pastor tem aliança. E o mestre, que tem várias funções, além de mestre. É nos detalhes, como o pastor Cláudio explicou, é nos detalhes. É o que mais sabe, mas eu não vou repetir isso não. Enfim, aquele culto para mim, eu não sei explicar o que foi. Porque ali para mim o Senhor falou diretamente com a igreja de uma forma geral. Ele sempre faz isso, mas ali ele foi muito claro. Muito claro. Ele falou o que ele queria para nós, o que ele tinha para nós, o que nós estávamos errando, o que a gente tinha que acertar. Ele alinhou de uma forma assim que, no final, a gente apanhou bastante, mas ficou feliz. Porque o Senhor falou conosco. O Senhor nos consertou, ele se importa com a gente. Quando uma coisa que você tem que entender, muitas vezes, as suas autoridades, elas te pegam para te consertar. Aí você fala, nossa, que não é assim, meu sentimento não está errado coisa nenhuma. E fulano lá que está errado, isso já é um sentimento errado. Porque você não está nem se autoavaliando, você está dando erro para o irmão. Já começa o erro aí. Mas o Senhor, se Ele mandou alguém para te consertar, é porque Ele te ama e Ele está insistindo em você. O Pai corrige aquele que o ama. Então, se você recebe uma atenção, vamos dizer assim, você vai dobrar seu joelho e vai falar, Senhor, é isso mesmo? Ainda que você não reconheça, que você se ache dono da razão, você vai falar, Senhor, é isso mesmo? Pode ter certeza que Ele vai te confirmar, viu? Se realmente for dele, Ele vai te confirmar e você se conserte em nome de Jesus. Não vire as costas, vamos dizer assim, para o Espírito Santo. Obedeça, porque o que Ele tem é o melhor para a gente. Assim como tem sido nesses 4 anos, que eu só estou 3, mas conto os 4 já. O Senhor tem nos entregado, nos
transformada a cada dia. Cara, uma das coisas que eu sempre penso assim no futuro da igreja. Nossa, nós somos a primícia. O Senhor vai pegar esse monte de bocó e formar grandes homens e mulheres de Deus. Gente, eu sempre penso isso, porque eu fico pensando. Meu Deus. As palavras que o Senhor sempre entrega pra gente é que a nossa igreja, ela vai ser uma referência no nosso bairro. Então eu fico pensando, a gente vai ser referência. Olha onde nós chegou. Eu fico pensando, Senhor, mas né? Começa por mim a transformação. Porque para referência falta bastante. E eu sempre penso assim, que ponto de referência e responsabilidade é essa? Senhor, às vezes assusta quando ele fala conosco, quando ele nos entrega algo. Porque com tudo que ele entrega para desfrutar, ele entrega numa proporção muito grande. Muito grande. Em relação ao ensino, em relação à adoração, em relação ao povo. Vocês não se assustam não quando ele entrega? Uma vez eu tive um sonho com o ensino. Eu acordei assustada, mano. Eu falei, Senhor, é muito grande a estrutura do ensino. Como é que vai acontecer isso daí? Claro que ele não respondeu, né? Mas que ele responde quando ele quer também. Sim. E o Fábio acabou de falar aqui. Quando ele tem um propósito, ele mostra como vai ser. Aí, como vai acontecer, a gente vai descobrindo no caminho. E ele vai entregando aos poucos. A gente tem que entender o seguinte, o fato da gente ser uma referência, nós temos que ter um olhar diferente para as coisas. Porque tudo o que a gente fizer sendo certo ou errado, as pessoas elas vão olhar. E elas vão reproduzir. Então, se você sabe o que é certo, você tem que fazer o que é certo de acordo com a palavra. E se você sabe a forma que você tem que falar, e você fala de outra forma, além de você estar pecando contra o Senhor, você está fazendo com que as pessoas que estão olhando para você, elas vão reproduzir aquilo que elas estão vendo. Porque a gente enxerga o seguinte, numa casa, o pai e a mãe, eles são uma referência para a criança. Então, tudo aquilo que os pais fizerem, as crianças elas vão reproduzir. Independente. Então, se o pai pega e fala assim, você não pode gritar, e ele está gritando, a criança vai gritar. Se o pai pega e fala assim, você não pode sentar dessa forma, e você senta dessa forma, como é que a criança vai fazer? Então, nós somos um espelho daquilo que Jesus fez. Então, nós temos que andar semelhante àquilo que Jesus vivia. E é difícil. Realmente, a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo. Porque, quem nós somos? No meio de um monte de gente que é conhecida, gente que fala da palavra, que tem experiências assim profundas, quem nós somos? E aí é que entra a responsabilidade. Porque se nós não somos nada, Deus é. E Ele vai viver e vai aparecer através das nossas vidas. Só finalizando, a gente deixou o Gabriel por último, gente, porque é homem. E vocês sabem que homem é rápido, sucinto, direto, reto. Gabriel vai ser o que menos fala, porque é assim. A Sara não falou. Não, vou passar para a Sara. A gente esqueceu da Sara. Caminhando para o final. Eu sou muito grata a Deus hoje por esse tempo que a gente tem na igreja, por tudo que Ele nos entregou, por a forma que Ele me transformou, de fato, em todos os momentos. Eu tive grandes experiências com o Senhor, na presença dEle, na desfrutar. Eu aprendi o que é evangelho aqui. Eu aprendi o que é amar aqui. Eu recebi amor aqui. Sou muito grata a Ele por esses 4 anos que Ele tem saúde. Sou muito grata a Ele por esses 4 anos que Ele tem nos acompanhado. Glória a Deus. Eu até me esqueci o que eu estava falando, gente. Eu vou concluir aqui. Glória a Deus. Oi, gente. Pegou vocês? Como assim, né? Enfim.
Estou na Desfrutar desde o início, desde a célula, né? Desde o início, literalmente. E eu comecei na célula não querendo ir, mas estava indo. Foi, você morava lá. Não, da igreja não, ele só vai falar que Sério? Ô, louco. Ah, tá. E na Desfrutar também. É muita informação pra minha cabeça. E quando a gente saiu da célula, né, que teve o tempo que a gente foi pra Desfrutar, eu também fui indo, não querendo ir, e eu mais não ia do que eu ia. Eu aceitei Jesus na célula. Foi. E eu nem sabia o que estava acontecendo, eu só aceitei. Falei, mano, o que é aceitar Jesus? Eu quero. Tipo, não teve um chamamento, né? Eu falei que eu queria, e porque mano, Deus colocou no meu coração, não sabia que era ele. Falei, vamos. Não, mas... E, enfim, e aí teve o primeiro aniversário da igreja, eu já tava lá, só que eu também, assim como a Gabi, fugiu pro Pernambuco. A gente foi junto com o pai dela. E, tipo assim, falou que ia ter o aniversário da igreja, mas sabe quando você... Porque, tipo assim, até hoje eu não ligo pra aniversário meu, assim. Nem de ninguém, na verdade. Só que... Não, eu ligo. O dela liga. É diferente. Mas, tipo... Volta pra lá. E... Não é que assim, tipo, aniversário. Tá bom, é aniversário, mais um dia. Só que... Entendeu? Só que o do aniversário da igreja também via assim, sabe? Tipo, vai ser só uma semana normal. E eu não tinha entendimento do que era o aniversário da igreja. Então, o segundo ano que eu tava lá mesmo, participei de todos os dias, foi bom, só que eu ainda tava naquele... Assim, passei um ano na igreja, tipo, sei lá, eu ficava sem ir 3 meses, ia lá em 2 cultos e ficava, sei lá, mais 4 meses sem ir. E o primeiro ano foi tipo assim, eu não vivi nada, praticamente. Eu nem sabia. E nem percebia que tava tendo. Tá. E no segundo ano já foi diferente. Só que eu vivi coisas diferentes lá, Deus falou comigo em todos os cultos. Só que eu ainda tava com um entendimento meio estranho ainda. Sabe, eu tava indo com mais frequência, mas eu ainda não tava totalmente aberto pro Espírito Santo. Então ele foi falando, eu fui, Deus tá falando. Isso, tava trabalhando ainda. Eu já era batizado. Ou não lembro. Verdade. Verdade, já tava. Só que eu fui o segundo. Fui. Foi o segundo eu tava. O primeiro eu não fui. Enfim, E aí eu participei do segundo. Enfim. E eu tento. Enfim. E foi um tempo muito diferente, muito bom. Deus falou todos os dias. Ele confirmou, inclusive, orações que eu orava e ele confirmou ali no culto mesmo por pastores diferentes. E já o terceiro ano também foi diferente, já estava mais frequente, já estava com entendimento melhor. E foi uma semana de aniversário que quando foi chegando perto, foi igual esse dia agora. Foi chegando, eu falei, mano, tá chegando. Tipo assim, a semana de aniversário da igreja é diferente dos cultos convencionais, né? Porque a gente também vai para receber, só que a gente vai também para servir. E às vezes o nosso entendimento é, mano, eu vou lá e tem a nossa escala e tudo. E no aniversário da igreja é diferente. Fala, mano, eu vou para servir, mas, mano, Deus vai falar alguma coisa porque é aniversário da igreja. E tipo assim, aniversário da igreja, que foi igual a Gabi falou, né? Ele preparou todas as coisas para dar pra gente no aniversário da casa dele. Não é o contrário, sabe?
Tipo assim, mano, a gente vai preparar todo o ambiente para entregar para Deus. Claro que o culto também é para ele. Só que ele preparou também uma entrega pra gente. Entende? Então, no terceiro e nesse de agora, foi diferente não só pelo crescimento, né, pelo entendimento, só que a gente entende que é um tempo novo que ele entrega não só para a igreja ao todo, mas também individual para cada um. E ele, por exemplo, Deus usa, sei lá, o pastor Anselmo que foi lá agora, né? Foi ontem. Então ele usa o pastor Anselmo para dar uma direção para a igreja inteira, só que a mesma palavra, ele vai no individual de cada um, né? Então é uma palavra que serve para todo mundo e para todo mundo individual também. Então é muito louco, porque você vai com um entendimento diferente. Fala, mano, eu vou prestar um culto para o Senhor, só que eu vou receber também, e vou receber muito mais aquilo que eu vou entregar para ele. No próprio aniversário da igreja dele. Entendeu? Então, vocês entenderam? Ah, tá. Hã? Exatamente. É igual criança presenteando os pais, né? Dia dos pais. Você pega o cartão do pai com o presente pro seu pai. Com o cartão dele. Né? Com o cartão dele. E... E... Ela tá com fone também. E... Tem sido muito diferente nesses últimos aniversários da igreja. E tem sido muito bom. Seria bom se tivesse, sei lá, 2 semanas de aniversário. 3 semanas. Porque é um culto muito diferente. É verdade. Sara falou do sentimento do culto de aniversário da igreja pro restante dos outros cultos, né? Deveria ser o mesmo. Deveria mesmo, porque, a gente vai para um culto diferente. Tipo assim, é como se você estivesse se preparando pra, sei lá, mano, eu vou numa festa que, tipo, vai ser só essa festa nesse ano, sabe? É uma festa especial, diferente. Um casamento, é verdade. Um casamento de uma pessoa, você não vai no casamento da pessoa 5 vezes. Não deveria ser assim, né? Se eu fosse rico... E a gente tá uma semana de festa. Enfim, e Deus ele tem falado com a gente, acredito até mesmo aqueles que foram para a igreja uma vez, recebeu uma palavra de Deus e soube que foi Deus. Porque não é possível, cara, porque Deus ele usa cada pastor ali que a gente não tem um convívio com ele, e ele responde nossas orações que a gente não conta para ninguém. Verdade, uma palavra encaixa com a outra. E ela meio que dá uma continuação daquilo que foi falado do ano passado. Tanto que no culto de ontem, quando o pastor Anselmo ele foi cancelando, a igreja inteira, tipo, ele foi cancelando a administração. Parando, cancelando não. Finalizando, isso. Finalizando. Cancelando não. Ele foi finalizando e a igreja inteira, eu tenho certeza que tem o mesmo sentimento. Tipo, fala mais, sabe? Porque ali estava Deus mesmo, como se a gente pudesse ver Deus ali fisicamente. E é tranquilo. Exatamente. E tipo assim, ele ministrou por 1 hora. Dá nada. Tipo assim, ele ministrou durante 1 hora, só que, sério, pra mim, parecia que foi tipo, sei lá, 10 minutos. Porque foi muito rápido. Foi. Tá. Enfim. Então... Enfim, cada culto tem sido diferente, cada aniversário da igreja tem sido diferente. Não só pela palavra que é liberada que é diferente, mas por todo o ambiente espiritual que também é preparado para essa ocasião, né? A gente vai lá e fala, mano, hoje é aniversário da igreja e hoje Deus vai falar alguma coisa diferente. E a gente vai com um sentimento muito diferente daquilo que a gente está acostumado aí, né? Tipo, culto de quarta, sexta,
que são os normais. 20 minutos para cada. Enfim, tem sido muito bom e Deus tem respondido minhas orações e tem falado aquilo que eu precisava ouvir, que eu não comentei com ninguém, só com ele. Inclusive, muitas vezes, falando com ele bravo, porque tem vezes que eu falo com Deus muito bravo, e ele me responde porrada mesmo, só que é uma porrada calma, que dói. É, que ele é muito educado, né? E muito culto também. Então ele fala, eu falo, mano, e dói. Eu acho que também, eu acho que se Deus falasse comigo, brigando comigo, tipo, não ia adiantar muito. Fala, qual que é a fita? E óbvio que não, né? Ele é muito educado. Então ele bate com respeito. E não é. Ainda bem. E ele tem me respondido dessa forma, porque eu tenho falado dessa forma com ele ultimamente, por algumas questões. E graças a Deus que ele é Deus. E ele responde muito bem e muito educado. E dói, mas é uma dor que passa, né? Que passa. É a dor da correção. Tudo bem, Deus, eu vou deixar. Eu vou deixar como se... Eu vou deixar. Enfim, graças a Deus que está respondendo. Um dia eu fui argumentar com Deus usando a palavra e ele usou a palavra para me confrontar de novo. E aí eu falei, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu vou perder. Porque ele sabe essa palavra mais que eu já perdi. Foi porque ele falou comigo, ele me falou um versículo. E aí eu falei o versículo em cima do versículo. Aí ele falou, você está debatendo comigo. Aí ele falou, você está debatendo comigo usando a minha palavra. Eu falei, desculpa, vou parar. Enfim, foi isso, é muito louco. Enfim, é isso. E tem sido experiências novas. E graças a Deus que a gente está comemorando o 4º aniversário, né, da igreja. E passou muito rápido. Para mim, passou muito rápido. Ai, gente, é rapidinho. É que o Gabriel falou agora que quando a gente chega na igreja está tudo diferente. De fato, é uma experiência que eu sempre tenho no aniversário da igreja. É que quando a gente chega na igreja, esses 4 dias, muita igreja numa frase só, né? Quando a gente chega... Esses 4 agora, esse mês vão ser 5 dias, né? Ou 6. 6 dias. A igreja está mais clara. E não é porque trocou a lâmpada. É de fato. É que, de fato, a igreja ela está mais clara. E não é porque pintou a parede e trocou a lâmpada. Não, a igreja brilha. Vocês já repararam isso? O Senhor já mostrou para vocês? Brilha. E assim, é maravilhoso. Isso. É que assim, é que a Sara falou, tá assim, desde o começo, quando começou o mês, em agosto. Mas o Fábio completou. Porque o aniversário da igreja já começa em agosto, no início do mês. De fato, tipo, a presença de Deus, gente, é maravilhosa. A forma que ele se manifesta é incrível. A gente está aqui citando o nome dos pastores, mas eles são convidados e são de outros ministérios. Então, assim, o que o Senhor entrega para nós vem de outras pessoas. Assim, são pessoas completamente diferentes, fora do nosso convívio. Cada um tem seu ministério. Deus usa cada um de uma forma. É incrível, é maravilhoso. Fabinho, você quer contar a sua experiência? Vergonha, cara. Cara, é que normalmente... Ai, meu Deus. Normalmente o aniversário da igreja, ele começa no começo do mês. É que o pessoal só percebe que começa a semana de aniversário. Mas no começo do mês, eu não sei vocês, mas nós só se lasca. Meu, é briga espiritual. É reforma. É briga espiritual de novo. E aí briga espiritual na reforma, e guerra em casa, guerra no trabalho, guerra da guerra, e a guerra da guerra da guerra, porque o outro se levantou que não era para se levantar, e aí tem a guerra de quem se interferiu na vida. Mas é um rolê louco.
É um rolê louco. Que aí... Oh, não, e sabe o que é engraçado? É que quando chega na semana tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo resolvido. Não, nossa, 21 dias de Daniel. Nossa, meu, é uma loucura. Enfim, o que acontece? Nesse mês, Deus ele tá trazendo um tempo novo pra gente. Né? Então, a igreja ela passou por reforma. O mundo espiritual ele já tá diferente. Perceberam, entendeu? Então, tipo, o brilho que você fala é a presença de Deus também tem diferente lá. Entendeu? Eu não consigo te explicar como, é só vivendo. Entendeu? É só estar lá pra saber. Não dá pra explicar. Pô, deve ser da hora pra caramba. Imagina Jesus dançando pra gente. Deve ser da hora pra caramba. Eu acho que ele dançaria, mas olhava e fazia igual, assim, ó. Não, eu tava conversando com o Amaral esses dias. O Amaral tava, as brisas dele no céu, né? Ele falando, o Amaral é o rapaz que veio no programa aí, carequinha, um amigo meu. Isso, carequinha. E aí o que acontece? A Amaral falou assim pra mim, Fábio, imagina a gente chegando no céu e os anjos cantando, adorando, santo, santo, santo. Pensa que negócio da hora. Fala, cara, posso imaginar você imaginando um anjo chegando na gente falando, ó, o que vocês fizeram até agora tava bonitinho, mas parecia a apresentação de segunda série. Vou ensinar como é que adora de verdade. Aí pega as trombetas, as guitarras, sabe? Imagina. Porque o que a gente faz é guiado pelo Espírito Santo e é o nosso melhor. Mas eles fazem isso desde o começo dos tempos, entendeu? E a gente faz o quê? Há 20 anos, 30 anos, e acha que tá fazendo muito. Não, é um exemplo. É um exemplo. Tem gente que não chegou nem no quarto ano direito. Não, é uma loucura. É que a pegada com Deus é que você sempre vai conhecer Ele e você ainda não conheceu nada. Mas voltando, eu ia contar uma experiência com Deus. Tipo, ano passado, foi ano retrasado. Mano, sei lá, teve um aniversário da igreja aí. Sou péssimo com data. Horrível com data. E o que aconteceu? Eu tava trabalhando 12 dias. Então, uma semana eu conseguia ir, na outra eu tava trabalhando. E eu fiquei revoltado. Mas eu fiquei muito revoltado. Não, foi ano passado. Eu fiquei revoltado. Porque eu queria estar em todo culto. A sensação que eu tenho, uma coisa que funciona no chá de panela. Quando eu não estou presente em algo e era para estar presente, mesmo que seja entendendo, é que tá faltando alguma coisa. Entendeu? Eu não consigo explicar. Assim, que tá faltando alguma coisa. Sabe? E aí, beleza. Fui eu, semana de aniversário, começou, primeiro culto. Aí teve o primeiro culto. Aí Deus falou comigo. Não, sim, Deus falou comigo, mas não falou comigo direto. Entendeu? Não, é porque assim, a minha relação com Deus, ela é direta. Ele usa as outras pessoas, mas é uma conversa direta. Entendeu? Ele fala o que eu quero, eu faço o que ele quer, não vai pra próxima. É assim. Porque eu não sei, eu sou essa coisa esquisita. E ele não falou comigo direto. E eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Aí fui eu trabalhar. Não falou direto comigo. Não. Ele falou com todo mundo, não comigo não. Aí, beleza. Não, eu fiquei bravão. E aí fui pro trabalho. Fui eu pro trabalho. Comecei a trabalhar, normal. Enfim. E aí eu bravo com ele. Nem falei com ele também. De manhã. De manhã. Não, aí beleza. Ele dá vácuo direto e vácuo nele. Na minha cabeça fazia todo sentido. Isso daí foi ano passado, já mudou muita coisa. Não façam isso. Né? Não, aí beleza, o que aconteceu? Aí passou, teve um culto. Eu não fui do culto que eu tava trabalhando, né? Na semana de aniversário. Na outra fui. O que eu tava fazendo? Tinha a gravação, não conseguia ver ao vivo. Então eu pegava, baixava depois no Spotify e escutava a administração. Então ali a gente tá no Spotify, tá? E aí, beleza. No dia seguinte, de manhãzinha, eu pegava e escutava a administração. Aí, se eu não me engano, eu fiquei no quinto na outra. Então, eu fiquei 2 dias seguidos sem palavra. E aí eu fiquei revoltado, porque no primeiro ele não falou comigo, no segundo eu tava trabalhando, no terceiro ele não falou comigo. Entendeu? Eu falei, valeu. Aí fiquei no quinto, ministrei as crianças. Aí até as crianças foram ministradas, eu não. Enfim. Aí fui eu pro dia seguinte pro trabalho. Com um áudio anterior, né? Ouvindo a ministração que foi feita, né? Aí eu fui pro trabalho.
E aí ele tava falando comigo, mas não tava falando de forma direta. Se eu não me engano, era um domingo de manhã. É horrível. Tipo, eu entrava às 6, saía às 6, chegava tipo 9 horas em casa. Era horrível, horrível. E aí eu fui pro trabalho, eu tava ouvindo a administração, pá, e ele começou a falar de demônios, falar de já vida. Você lembra ele fala, eu não lembro, Vander, foi Vander ou Vander? Como é que é o nome dele? Presbítero Vander. Ele ministrou no sábado e ele falou a respeito de demônios, caças de demônios. Foi no primeiro? Não, foi no passado. Isso. E aí o que acontece? Ele começou a falar de algumas caças de demônio. Conforme ele foi falando, Deus ele foi mostrando algumas pessoas que passaram na minha vida que tinha exatamente a descrição que ele estava falando ali. E aí na hora que ele falou assim, não, nem sei porque eu tô falando isso. Eu falei, eu sei, continua. E aí ele foi falando, ele falando cabelo vermelho, não sei o que, aí eu lembrei de uma pessoa. Aí foi falando de várias situações e Deus ele foi mostrando que mesmo ele não falando comigo, ele estava me guiando. E eu estava num tempo de fazer o que Deus quer sem ele ter que falar o que ele queria que eu fizesse. E eu revoltado que ele não estava falando. E aí, beleza. Passou. E aí o Espírito Santo foi me ministrando. E ele estava falando sobre pessoas que Satanás levantava para matar sacerdotes. Ele estava falando de pessoas que ele levantava para matar pessoas dele, entendeu? E aí, na hora que ele estava falando que tinha casa separada para matar sacerdotes, eu estava sentado de frente para o trabalho esperando o portão abrir, porque eu pegava o busão que era o seguinte, eu chegava meia hora antes ou meia hora depois. Eu chegava meia hora antes, porque meia hora depois não ia dar certo. E aí eu estava sentado na frente do negócio, esperando abrir a loja, largadão, com a camisa já uniforme, e eu tava assim, tá ligado? Jogado na calçada. Jogado. E aí, na hora que ele tava falando disso, o Espírito Santo falou, casa separado. Meu, na hora que ele falou isso, passou um cara, segurou assim na minha mão e falou, é isso aí, mano. E falou um negócio lá que eu não entendi muito bem. Eu sei que eu levantei revoltado. Mano, revoltado. Porque o Espírito Santo ele começou a me mostrar um monte de gente que foi enviada por Satanás para me matar de forma espiritual, matar de forma física, matar sentimentos, entendeu? Matar o relacionamento com ele e eu nunca vi, porque ele não tinha deixado eu ver, porque não tinha maturidade para ver, entendeu? E aí eu fiquei revoltado e eu comecei a xingar todo mundo, e aí comecei a repreender um monte de coisa, e repreender capeta que estava se levantando, e repreender isso, e repreender aquilo. E eu sei que eu fiquei tão indignado, mas tão indignado. E aí o Espírito Santo mandou me acalmar, entendeu? E aí eu comecei a falar com ele, me acalmei, e fui colocando cada coisa no seu lugar. Só que assim, a questão com Deus é que ele tem um plano pra gente antes de que aconteça o que o inimigo quer. Porque quando o inimigo tá planejando, Deus já sabe aonde o inimigo vai chegar. Só que quando ele pede alguma coisa pra gente não abre mão do que ele pede e começa a viver as nossas escolhas. E quando a gente vive o que a gente quer, Satanás ele tem ocasião pra agir. Porque quando a gente faz o que Deus ele pede, ele já tá prevendo o que o inimigo pensa pra gente. Entendeu? E aí, a questão com Deus é que se a gente não obedece exatamente como ele pede, da forma que ele pede, no tempo que ele pede, vai dar errado. Porque Deus ele trabalha em detalhes, entendeu? Então, ele começa falando, ele começa ensinando, mas tem um ponto de relacionamento com ele que ele não precisa falar. Tem um ponto que ele quer com a gente que não é necessário falar. Adão, quando ele criou Adão, não briga. Então, quando ele criou Adão, ele fala, Adão, dá nome para os animais. E esse era o tempo do Adão. Adão chegava lá, falava, essa aqui é a vaca, essa aqui é a girafa, entendeu? Imagina ele conversando com Deus depois. Chega lá, Adão, que nome que você deu? Deus, tinha um peixe lá, eu tava lá com a farpa, com não sei o que, com a baleia. E eu vi um peixe que eu nunca vi antes. Aí eu fui ver o peixinho, ele me mordeu, eu gritei, Taíra! Entendeu? Essa foi horrível. Continuando. E aí o que acontece? Desculpa. Essa eu não tanquei, foi mal. E aí o que acontece? Ele cria Adão e ele dá um sentido para Adão. O Adão ele é feito para se relacionar com Deus. E aí quando ele cria a mulher,
Deus, ele não manda Adão dar nome pra mulher, Deus não manda nada, entendeu? Ele pega e dá nome pra mulher e tá tudo bem. Porque pra mulher. Eu falei isso. Por quê? Porque ele já estava tão alinhado com Deus que Deus não precisava dar ordem, ele já sabia o que Deus queria, entendeu? Deus, ele quer que a gente chegue num ponto com ele que faz parte da nossa natureza, sabe? A forma que a gente age, obedecer. Porque assim, quando Deus, ele precisa falar, a gente não está tão alinhado com ele, entendeu? Quando a gente fica alinhado com ele, quando a gente fica alinhado com ele ao ponto de... Meu Deus do céu, você me distrai. Quando a gente fica alinhado com ele ao ponto de agir sem ele pedir alguma coisa, e o melhor, ele não dá bronca porque você fez algo, porque você está certo, entendeu? A caminhada com Deus, ela é uma caminhada de intimidade, uma caminhada de crescimento, sabe? E assim, todo aniversário da igreja sobe lá. Tipo, ele me tira da minha zona de conforto, ele me tira do meu mundinho, ele me volta para fazer alguma coisa que eu odeio, entendeu? Nossa. Olha que engraçado. Deus, ele me botou um trabalho que eu faço duas coisas que eu detesto. Tirar lixo e varrer. Mano, eu odeio isso. Eu odeio. E aí, tipo, quando eu convidei o Amaral ao programa, o Espírito Santo mostrou que era ele, eu falei para o Espírito Santo confirmar no coração dele. E aí, Amaral, beleza. Orou, pá, esperou até o Espírito Santo responder. Sabe quando o Espírito Santo respondeu? Quando eu fui tirar o lixo perto do Amaral. Ele falou, você vai no programa. Eu falei, você tá de sacanagem. Tanto momento bom pra ele falar, você vai falar agora que eu... Mano, tô revoltado com essas coisas. Pra você pode ser nada. De verdade, pra você é nada. Mas pra mim é loucura. Entendeu? Deus, ele sabe onde trata a gente. Gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu quê? Bom, deixa eu ver. É porque, assim, todo aniversário da igreja, o Senhor, ele mostra algo diferente. Por eu ser intercessora, ele mostra as coisas da igreja. Então, assim, primeiro aniversário da igreja, eu não me recordo direito. Eu lembro quem foram os ministros que o Senhor trouxe. Eu não me lembro direito o que cada um falou exatamente. Qual foi a ministração que o Senhor deu para eles. Mas eu lembro que o Senhor, ele falou de crescimento. No segundo aniversário da igreja, em todos esses eu sempre estava na intercessão. Ou era intercessão, ou kids, ou diaconia. Quando eu estava na diaconia, era tipo uma vez na semana, que era o dia que eu sentava. Então pensa que 4 dias, eu sentava em um, para ser ministrada. No resto, era literalmente eu na intercessão. Hoje, graças a Deus, a igreja cresceu, tem mais gente pra gente revezar, mas antes era só o Pedro, Thiago e João. Então, e assim, eu lembro que teve uma experiência que foi exatamente no ano que o Senhor falou com a Vitória, que o Senhor falou com a minha mãe em primeira pessoa, que o Senhor falou com a tia Val em primeira pessoa, e que o Senhor falou, foi com os dois. Minha mãe e meu pai é um só, gente. Na minha cabeça é assim. E com o presbítero Felipe também. E nesse ano, eu lembro que... E com o Gabriel também, que o Gabriel estava lá atrás, eu lembro. E com o Gabriel também. Foram algumas pessoas. E eu lembro que esse ano eu descobri que o pastor Cláudio, ele era profeta. Naquele ano. Não, naquele ano eu descobri que o pastor Cláudio era profeta. E eu lembrava das histórias que minha mãe contava do pastor Cláudio. Porque minha mãe já conhecia o pastor Cláudio desde quando ela começou a se converter, porque Jesus usava muito ele para falar com ela. E aí eu lembro que ele era profeta, a gente conheceu ele naquele dia, era como se a gente tivesse conhecido ele há anos. Primeira vez que a gente tinha visto ele na vida, parecia que a gente já conhecia. A gente tirou foto, postou, juro. Não, isso foi no ano passado, não foi no segundo ano, não. Foi no ano passado. E aí era como se a gente fosse mal best, sabe? Mal conexão. É bem o Espírito Santo. Eu perguntei pra ele se ele tinha filha. Na minha cabeça ele tinha filha, gente. Ele não tinha ainda. Eram umas coisas assim de doido, sabe? Não é. É que ele tem muita facilidade de lidar com criança. Então, na minha cabeça, a paternidade já vai junto, entendeu? Aí, eu lembro que nesse ano, eu estava na intercessão, e eu estava na intercessão pelo altar.
Então eu pensei que eu tava orando por ele, não era nem por mim. E eu falei, Jesus, o senhor podia falar comigo, né? Não sei, da forma que o senhor quiser. E ele falou um monte de coisa no altar. Ele não remeteu a mim. Mas ele falou um monte de coisa no altar que o senhor falou pra mim, em específico. E eu peguei e falei, não quero não, deixa quieto, não precisa dar meu nome nem nada, né? E fiquei quieta. E aí eu comecei a pedir pro Senhor para que ele usasse ele como um profeta, como a porção que ele entregou. E eu lembro que Jesus começou pelos pastores. Começou com meu pai. Aí eu falei, agora vai. E aí ele pegou e entregou aquilo que a palavra pro meu pai, confirmação daquilo que Deus ele já tinha falado pra gente. Depois ele foi pra Vitória. Aí falou um monte, Vitória chorando horrores. E eu, ai Jesus, que lindo. No aniversário da igreja, que o pastor, lá no dia. Aí depois ele foi lá pra trás, falou com a Valdirene, falou sobre cura, Deus declarou cura sobre a vida dela. Depois foi pro meu tio. Então foi ao contrário. Tudo bem, esses aí. Depois, o Gabriel foi o último, eu lembro que o Gabriel foi o último. Então, e aí Deus pegou e entregou cada palavra e eu prestando atenção assim, muito, mas muito feliz. Eu fiquei triste porque assim, eu queria que Jesus tivesse falado comigo pra mim. Mas assim, se ele fosse pra brigar comigo, eu preferia que ele me brigasse comigo sozinho, entendeu? Não precisa de ninguém falando na frente de todo mundo não, que não dá. Não, eu ficaria sem graça. Fábio, a condição que nós estamos é diferente, então não. Aí, não é nem por medo de brigar. Porque minha mãe briga na frente de todo mundo e tá cagando pra quem tá do lado. O meu problema era envergonhar o nome de Jesus, gente. Não tem nada a ver com isso. Quer brigar comigo na minha frente, tudo bem. Desde que eu não envergonhe o nome dele, tudo certo. E aí, filho. Então, eu acho que é por isso que ele não falou nada. Porque depois ele brigou comigo no particular. Aí, eu sabia que ele ia levar bronca naquele dia. Aí, Não tava não, mas eu tava esperando que ele falasse alguma coisa das coisas que eu tinha perguntado pra ele. E adivinha, ele não falou. Mas, em compensação, ele brigou comigo. No mesmo dia, ele brigou comigo. Ele falou assim que ele não precisava usar ninguém pra falar comigo. E que ele usava quem ele queria. Desse jeito, gente. E eu fiquei muito triste, porque eu queria que ele usasse alguém. E aí ele pegou e falou assim, que ele não precisava usar ninguém pra falar comigo. Que ele mesmo vinha e falava comigo. Porque ele tinha essa intimidade. Aí eu peguei e chorei, porque ele falou que ele tinha intimidade comigo, né? Mas eu fiquei triste, porque eu queria que ele usasse alguém pra falar comigo. Mas quando ele falou isso, eu entendi que, assim, não é quem ele usa, mas é aquilo que ele fala e é como chega isso dentro de você. Porque quando ele pegou e ele falou isso, ele quebrou em mim uma dependência de afirmação, de aquilo que as pessoas pensavam, entendeu? Então, assim, Deus ele faz as coisas pensando num propósito maior. Nesse ano, foi essa experiência que eu tive. Ano passado, gente, eu lembro que eu tive experiências, mas foi no momento do louvor. De coisas que ele falou pra mim particularmente. Agora, não convém nem falar, né, gente? E... foi isso, gente. E ele falou comigo no ano passado, não foi nem muito no culto. Ele falou comigo quando falando sobre a palavra do ano passado. Exatamente no ano em que o pastor e os dois pastores participaram, o pastor Cláudio e o pastor Diego. Vocês lembram que teve até louvor e tudo mais? Foi desse jeito. Vocês têm mais alguma coisa para falar, gente? Gente, pode. Ai, você não quer contar? Gente, então é isso. Nessa semana especial que Jesus ele preparou pra gente, nós queremos convidar vocês para que vocês possam fazer parte conosco desse momento especial, para que Jesus possa falar com vocês. Começou ontem, dia 25, e vai acabar no dia 30, na quarta-feira, tá bom? Os cultos durante a semana, segunda, terça e quarta. E hoje é às 8 horas da noite. E amanhã, domingo, às 6 horas da tarde. Inclusive, hoje é o pastor Cláudio que vai ministrar, gente. A gente deu spoiler, a gente não podia ter falado. Foi a Lana que falou, eu só repeti, meu Deus. Gente, então é isso. Fiquem com Deus, um beijo. Acompanhe a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem.
para que mais pessoas possam ser alcançadas por aquilo que Jesus ele tem feito nas nossas vidas e eles vão começar a fazer na vida de vocês a partir do momento que vocês aceitarem Jesus, tá bom? Um beijo e até mais. Dá tchau pra ele, gente.